Olá, meus amigos! Questões DEAP, Direito Administrativo, correção do simulado. Muito bem, vamos lá então, gente. Primeira questão, Direito Administrativo. E o meu nome é Leonardo Torres. Vamos lá, gente, ó. Muito bem. Primeira questãozinha. No que tange a abrangência do direito administrativo, assinale o que é correto. Vamos lá, 5 alternativas. A. Disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. Errado por quê, gente? Já que o direito ADM é um ramo do direito público, ele disciplina de forma preponderante relações jurídicas verticais entre Estado e indivíduo, e não horizontais entre particular e particular. Errada A. B de Brasil. Tem como objeto de estudo o aparato estatal de execução de políticas públicas. Questão correta, por quê, gente? É a B que nos interessa, porque realmente o verdadeiro direito administrativo, aliás, o direito administrativo sabemos que é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. E a verdadeira administração pública raiz é aquela que executa a política pública, ou seja, o direito ADM, ele estuda todo o aparelhamento estatal voltado para executar a política pública. Por que a C é falso? Ó, tem como um de seus objetos principais o estudo da função política. Não, gente, função política, que é planejar política pública, o seu estudo fica a cargo do direito constitucional e não do direito administrativo. D. Volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que é esse poder que exerce com exclusividade função administrativa. Mentira, errado por quê? Você sabe que os demais poderes também administram atipicamente. E. Estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público. Olha o apenas, expressão taxativa. Errado por quê, gente? Nós também, do direito ADM, estudamos pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, ó, uma empresa privada que tem a delegação para prestar um serviço público à concessionária. Também interessa aqui para o direito administrativo. E não somente pessoas jurídicas de direito público. Próxima questão. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins que o Estado almeja. Assinale a alternativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. Só para relembrar, gente. Administração, conceito objetivo, mesma coisa que funcional ou material, são as suas atividades. E a administração pública no conceito subjetivo, formal ou orgânico, é a sua estrutura. Boa. A. Objetivo e funcional são sinônimos. B. Material e funcional são sinônimos. C. Objetivo e subjetivo, e é a C que nos interessa. Objetivo, atividades administrativas, e subjetivo é estrutura administrativa. E D, orgânico e subjetivo são expressões sinônimas. Então, realmente, é a C que nos interessa. Próxima. A assertiva que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa, em nome do qual age o funcionário, encontra respaldo, essencialmente, só para relembrar, gente, qual que é o princípio constitucional explícito que rege o direito administrativo, que proíbe, em uma de suas vertentes, a promoção pessoal do agente público. O agente público não pode se promover às custas da administração pública. Tanto que, em decorrência disso, cria-se uma ficção jurídica. O ato é praticado pelo órgão e não pelo agente público. Princípio da impessoalidade é a C que nos interessa, princípio constitucional explícito. Boa! Vamos lá, gente, ó, 14. Em regra, o poder regulamentar deve ser exercido pelo chefe do Poder Executivo, tendo como base de sustentação uma lei prévia. No entanto, a Constituição Federal permite que o presidente da República faça uso do chamado decreto autônomo, que é editado sem fundamento em uma lei anterior. Assinale a alternativa aqui apresenta o caso em que esse decreto poderá ser utilizado sem que configure uma ofensa à separação dos poderes. Só para relembrar, gente, o artigo 84, inciso 6º da Constituição, ele admite que o presidente da República edite decretos autônomos, sem lei, somente em algumas situações. Ele pode, através de um decreto autônomo, organizar toda a administração federal, desde que não crie e nem extinga órgãos e desde que não aumente despesas. E também pode, por um decreto autônomo, extinguir cargos públicos vagos. Vamos lá, gente. Ó. A. Criação de cargo, não, tem que ter lei para isso, não pode. B. Na criação de órgão, tem que ter lei para isso. C. Na extinção de órgão e cargo vago, não, gente. Cargo vago, ok, ele pode extinguir por um decreto autônomo, mas extinção de órgão tem que ter uma lei para isso. D. Na extinção de cargos vagos, yes, é a D que nos interessa. O presidente da República pode, por um decreto autônomo, extinguir cargos vagos. E a E, falso, ó. Na alteração da organização da administração pública, ainda que ele aumente despesas, já está errado por quê, gente? Para aumentar despesas tem que ter lei, não basta um decreto autônomo. Mais uma questão.
Os serviços públicos podem ser por sua natureza ou pelo fato de assim dispor o ordenamento jurídico, podem ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores. A alternativa a seguir apresenta os serviços públicos que podem ser delegados, à exceção de uma, assinale-a. O que a banca quer? Que você dê exemplo de um serviço público indelegável, propriamente dito, onde somente o Estado irá prestá-lo, onde não admite a delegação a particulares. Vamos lá. Transporte coletivo, delegável, não interessa. C. Energia elétrica, delegável a particulares, não interessa. Telefonia, delegável a particulares, não interessa. Defesa Nacional, gente, é um serviço público indelegável, somente lá o Estado, Força Aérea, Marinha Brasileira e Exército Brasileiro, indelegável, não admite-se a delegação a particulares. Serviços financeiros, serviço público delegável, pode ser delegado a particulares. Vamos lá, mais uma. A administração estadual pretende realizar uma licitação em modalidade não prevista na legislação federal. Nesse caso é correto afirmar que, gente, só um toque, hein? A principal lei sobre o tema, aliás, a principal lei geral sobre o tema licitação em contratos da administração pública, que é a Lei 8666 de 93, ela proíbe que no seu bojo sejam criadas modalidades novas ou que sejam combinadas as que já existem. E outro ponto, hein? No Brasil, quem é que legisla sobre normas gerais sobre licitação em contratos? Somente a União. Estados e municípios, eles até poderiam legislar sobre licitação em contratos, normas específicas, desde que não contrariem a norma geral. Então, gente, quando o Estado pretende criar uma nova modalidade de licitação, não pode por quê? Primeiro, porque a criação de uma nova modalidade seria norma geral, em tese, somente quem poderia criá-la, a União, por uma lei federal. E segundo, por quê? A Lei 8666 de 93, ela veda que no seu bojo sejam criadas modalidades novas ou combinadas as que já existem. Ou seja, meus amigos, a correta é a C, a intenção não é viável por expressa vedação da Lei 8666. Beleza? Paro por aqui, beijo no coração, até a próxima, valeu!